Hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vim aqui para dar algumas dicas sobre viajar pela Europa. Faz 6 meses que eu estou morando na França e até agora eu consegui visitar 7 países aqui, além de conseguir visitar também algumas cidades na França mesmo. Eu vou trazer algumas dicas do que eu uso para economizar viajando pela Europa e quer planejar uma viagem para a Europa e não sabe direito como fazer isso para economizar. Mas a pergunta é, como? Porque eu sou au pair. Fazendo planejamento e economizando. Quanto mais você economiza, mais você viaja. Primeiro de tudo, eu quero indicar um aplicativo. Eu acho que é um aplicativo que já é bem comum, mas eu mesma só descobri depois que eu já estava uns 3 meses aqui, então eu ainda poderia ter economizado e viajado mais. O aplicativo se chama GoEuro. O mais foda desse aplicativo é que você pesquisa lá o seu destino e ele te mostra qual é a companhia que está vendendo aquela passagem mais barata. E mais, além disso, ele te mostra qual é o meio de transporte que é o mais barato para ir para aquele lugar. Se é trem, ônibus ou avião. Parece que é óbvio, mas não é. Nem sempre a passagem de avião é a mais cara, principalmente porque na Europa nós temos muitas empresas de low cost. Assim, é bem frequente que você encontre passagem de avião mais barata que de trem, ou então a mesma coisa. E aí, entre, às vezes, avião e trem, você acaba preferindo ir de avião pelo tempo de locomoção que você acaba ganhando. Então, acho que isso já entra nas dicas de economizar, porque pelo avião você chega mais cedo e aproveita mais do lugar, né? E não só isso, mas às vezes se você, por exemplo, vai de trem, você chega tão cansado que aquele dia é um dia totalmente perdido, você não consegue aproveitar no lugar e acaba tendo que pagar mais uma noite de hospedagem naquela cidade. Então, assim, sempre que você vai pesquisar a passagem, olhe por esse aplicativo porque ele vai te mostrar qual é a mais barata e não existe uma regra. Às vezes o de trem vai ser mais barato, às vezes o de avião vai ser mais barato, às vezes o de ônibus vai ser mais barato. Então você tem que medir também o custo-benefício. E também porque vai depender, né, de rota, distância, tudo isso vai depender também do preço da passagem. Entretanto, às vezes você vai encontrar os preços mais ou menos ali, na mesma faixa, e aí você vai ter que decidir pelo que é mais conveniente. Aí algumas pessoas vão falar, mas o mais conveniente com certeza é avião. Não. Então, depende. Eu vou deixar as minhas considerações, visto que eu já viajei com os 3 pela Europa. E daí? E o que eu acho sobre cada um, que é mais fácil, o que vai te ajudar a economizar ou não. O avião, ele vai ser sempre o mais rápido. Entretanto, no avião você só pode levar uma bagagem pequena de cabine. Se você comprou uma passagem lá e aí você viu que você precisa levar mais do que uma bagagem de cabine, por exemplo, se você está viajando no inverno, você precisa levar uma mala maior para caber todas as roupas de frio. Tá, você vai ter que pagar para despachar. Só o preço de despachar vai dar mais ou menos o preço que você pagou na passagem. No final das contas, acaba não compensando. Daí tá, entre trem e ônibus. Parece óbvio que trem vai ser uma opção melhor, mas nem sempre. Eu vou deixar aqui um exemplo. Eu resolvi ir de trem para a Alemanha. Para a cidade que eu queria chegar, deu 14 horas de viagem. E daí? Era de madrugada, então pensei, bom, eu vou dormir na maior parte do tempo e tranquilo. Só que não. Nessas 14 horas de viagem, eu tive que fazer 5 baldeações. Então, enfim, não dava pra dormir sabendo que eu ia perder a parada de descer, né? Não conseguindo descansar. Além disso, dentro do trem, eles não apagam as luzes de madrugada e o homem passa dentro do trem conferindo as passagens, porque na Europa isso é muito comum não ter, por exemplo, catraca na hora que você vai entrar na estação, então você simplesmente entra, mesmo que você não tenha ticket. Passa o homem verificando se todo mundo tem ticket. Cada vez que o trem para em algum lugar, entra mais pessoas, então o homem passa de novo. É uma técnica meio burra, eu acho, mas é assim que acontece, então mesmo que você esteja dormindo, você acaba tendo que acordar para mostrar o seu ticket. No trem não há bagageiro, você leva, enfim, quantas bagagens você quiser, só que elas ficam
perto de você ou naquele negócio em cima assim do trem, tipo uma prateleira, só que as suas coisas ficam ali, né? Então se você dormir e alguém mexer, bom, já no ônibus, por exemplo, a vez que eu fui da Espanha até Portugal de ônibus, deu 8 horas de ônibus, era de madrugada e eu dormi o caminho inteiro, porque basicamente todo mundo que tá dentro desse ônibus tá indo pro mesmo lugar, então você não fica com medo de perder a hora de descer. As suas bagagens, elas vão embaixo do ônibus, num bagageiro fechado, então todo mundo só pega as bagagens juntos na hora que chega no destino. Além disso, você só mostra a sua passagem de ônibus na hora que você entra, aí depois disso é direto. Então, eles apagam as luzes do ônibus e você consegue dormir até você chegar no destino, o que eu achei maravilhoso. Ou seja, a conclusão dessa história, as 14 horas que eu levei até a Alemanha, eu fui acordada e ainda fazendo coisas, preocupada que eu ia descer para trocar de trem, mostrando o ticket, de olho nas minhas bagagens. Então foram 14 horas turbulentas, vou dizer assim, e não deu para descansar, o que acaba prejudicando, porque você chega no destino completamente cansada e você acaba querendo só dormir e aí acaba perdendo um dia da viagem, né? Que é o dia da locomoção, um dia totalmente perdido. Além de tudo isso, ainda tem um plus, que é o trem geralmente é subterrâneo, ou seja, não funciona sinal de internet. E o trem não tem Wi-Fi, o que significa que essas 14 horas acordadas de madrugada não deu para ficar mexendo na internet também. Não achei muito confortável. Enquanto isso, no trem, como ele vai pela rua, mesmo na estrada, funciona normalmente a internet. E também, se for a companhia de Flixbus, eles têm Wi-Fi dentro do ônibus. Algumas outras companhias têm também, não tenho certeza. E além disso também, dentro do ônibus é quase certo que você vai encontrar tomada, sempre tem. Nos trens que eu peguei para a Alemanha, alguns tinha, outros não. Se você vai fazer uma viagem curta, sei lá, umas 2 horas, aí eu acho que talvez compense mais você ir de trem, porque o trem, geralmente, ele costuma ser mais rápido do que a viagem de ônibus. Sim, depende da rota, mas ele costuma ser mais rápido. Por isso que esse aplicativo é bom, porque ele vai te mostrar não só os preços de cada passagem, mas ele te mostra também o tempo de viagem que vai ser. Então, às vezes, vou colocar até um exemplo aqui, você pode ver... deixa eu ver, eu vou pesquisar agora. Ao vivaço. Demora um pouquinho pra carregar. Calma aí, galera, que tá carregando. Coloquei da minha cidade aqui até Roma, na Itália. A passagem mais cara deu de trem. Vou botar aqui na telinha pra vocês verem. A passagem de trem deu a mais cara, 127 euros, porém 7 horas de viagem. A passagem de ônibus, 110 euros, porém 14 horas de viagem. A passagem de avião, 76 euros, 1 hora e meia de viagem. Ou seja, nesse caso compensaria ir de avião, porque além de ser mais barato, é mais rápido. Então depende muito do destino que você vai. Porém, o grande pró de ir de avião é que em 1 hora e meia, você chega em qualquer cidade da Europa, basicamente. Porque é tudo muito perto. Porém, além de ter o lance da bagagem, que eu expliquei nesse caso, mas tem casos que não vai compensar se você for acrescentar uma bagagem despachada. Então, agora vamos a uma grande questão. No verão, seria completamente possível eu comprar essa passagem de avião sem a bagagem extra. Eu viajei por 15 dias com apenas uma bagagem pequena. Não seria necessário um despache. Agora, no inverno, quando eu viajei por 10 dias, além da bagagem, eu tive que levar um mochilão e mais uma mochila extra pequena para conseguir levar todas as blusas de frio. Enfim, luva, cachecol, bota, tudo isso é impossível de levar em uma bolsa só. Um contra de viajar no inverno é que você tem que levar mais bagagem. Além de tudo isso, no verão a gente tem uma coisa ótima na Europa, que o dia só começa a escurecer lá pelas 9 da noite, ou seja, 9 da tarde a gente chama aqui, porque até 9 horas ainda tem sol. Então você consegue às vezes fazer tudo. Em um dia naquela cidade você consegue visitar tudo. No inverno
3 horas da tarde já quase não tem luz. Por exemplo, agora é 1h15 e o tempo já tá muito escuro. Eu tive que abrir todas as janelas aqui para entrar um pouco de luz. E 3 horas da tarde já não tem mais luz nenhuma. Ou seja, você não consegue aproveitar bem o dia, e às vezes o que no verão você faria em um dia naquela cidade, no inverno você vai precisar de 2 dias para ver tudo. Ou você vai embora da cidade sem ver tudo, né? Aí é uma escolha sua. Só que aí se você vai estender mais um dia, é mais uma diária de hospedagem. Então você acaba gastando muito mais no final todo da viagem, se você for contabilizar. E eu já vi algumas pessoas falando, mas eu quero ir no inverno para sentir o frio, porque eu gosto de frio e porque eu quero ver neve. Cara, eu não sei nem o que dizer. Primeiro que assim, é uma bosta, o que eu achei muito ruim de viajar no inverno, porque você não consegue nem mexer no celular, porque se você tira a luva para tirar uma foto, o seu dedo congela. Parece que seu dedo vai cair, é muito ruim. Se você realmente quer ver neve, tem algumas cidades na Suíça que tem. Porém, essas mesmas cidades, se você sobe no bondinho lá na montanha, ela tem neve lá em cima o ano inteiro. Então, se você vier no verão, você também consegue ver neve, se a sua intenção é ver neve. Na minha opinião, viajar na Europa Eita! Na minha opinião, viajar no inverno na Europa não compensa mesmo. Você vai gastar mais dinheiro, você fica mais cansado. Pelo menos na minha opinião, eu não tive muita vontade de ficar saindo durante todo o dia. Então dava 3 horas que começava a escurecer, eu já tinha vontade de ir pro hotel, comer e dormir. Porque o frio dá essa sensação de querer dormir muito. Então é meio que você sente o inverno se você gosta de frio, mas você não aproveita a sua viagem muito. Essa é a minha opinião, é claro, né? Se você é uma pessoa louca por frio, talvez você goste. Mas ainda assim eu acho que no verão acaba compensando. E ainda se você vier mais no final do verão, quando já tá entrando o outono, não tá um calor, você já consegue sentir um frio. Mas ainda é ótimo, já começa a escurecer 6, 7 horas da tarde. Então ainda assim você consegue aproveitar tudo. Então período bom pra vir, junho a outubro no máximo. Enfim, essas são as minhas dicas. Esse vídeo já ficou bem longo. Se você tiver mais alguma dica sobre viajar pela Europa, já deixa seus comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me siga nas redes sociais. Não deixa de se inscrever, de deixar seu comentário. E deixar seu like também é bom. Muito obrigada e até breve.